cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de 7 cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças. Cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de 7 cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças. Brasil 99.9 MHz Universitária. Mais forte vai, vai no seu caminho, pra cima deles, passarinho, deles, passarinho. Vai, 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 mais longe vai, vai, vai mudar caminho, pra cima. Deixasse de ser e agora passeia nos fios. Pedra lançada na terra das cercas de arame. Sua dor é também dor do mundo, semente brilhante no ar.
dor brava, profundas arcas, pequena sombra no grande caminho, pra cima deles passarinho, deles passarinho. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado hoje às 21h na nossa rádio pública. Este programa também vai ser retransmitido amanhã, no feriado de 12 de outubro. Nessa primeira veiculação, nosso programa é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais, enviando perguntas e comentários. Na primeira pesquisa Datafolha sobre o segundo turno das eleições presidenciais, divulgada ontem, Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 58% das intenções de voto e Fernando Haddad, do PT, com 42%. A vantagem de Bolsonaro mostra que o candidato de extrema-direita tem sido grande beneficiado, desde o primeiro turno, pelo antipetismo alimentado por parte da mídia e do judiciário. Diante dos apelos à violência e ao militarismo, feitos abertamente por Bolsonaro, forças políticas de esquerda se articulam em torno da candidatura de Fernando Haddad, com foco na defesa da própria democracia brasileira. Por isso, Fora da Curva desta quinta pergunta: o que vai ser decisivo no segundo turno? Para conversar sobre o tema, nós convidamos o cientista político Sérgio Ferraz. Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo. Bom dia, Maria Eduarda, bom dia aos ouvintes. Também convidamos Maria Bethânia Ávila, doutora em Sociologia e pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Bom dia, Bethânia. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, meus companheiros de debate. Bom dia às ouvintes e os ouvintes. Também com a gente está Jackson Augusto, coordenador do Movimento Negro Evangélico em Pernambuco, integrante da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e estudante da Escola de Fé e Política Martin Luther King. Seja muito bem-vindo ao Fora da Curva, Jackson. Bom dia, pessoal, e um bom debate hoje, né, diante do segundo turno, que a gente está tendo um cenário bem complicado, e é isso. Então, eu quero justamente começar repercutindo com vocês essa pesquisa do Datafolha e as sinalizações que ela nos dá sobre esse segundo turno. Sérgio, você pode começar? Claro. A pesquisa do Datafolha divulgada ontem, ela mostrou vários aspectos interessantes que vão balizar aí as candidaturas a partir dessa divulgação, né? O que é que a gente tinha reparado no domingo passado? No domingo passado a gente verificou que a direita tinha antecipado um voto útil em Bolsonaro, enquanto que as demais candidaturas, inclusive a candidatura de Haddad, tinham mantido o seu eleitorado de primeira opção, né? Havia uma distribuição de votos no espectro do centro progressista, do centro para a esquerda, e uma concentração à direita. A passagem para o segundo turno mostrou que o espólio das candidaturas que não passaram para a etapa final foi dividida de maneira mais ou menos equivalente entre os dois candidatos. Isso nem era de se esperar, né, Sérgio? Não. A expectativa que a gente teria é que, como havia acontecido uma antecipação para Bolsonaro, a colheita dele, digamos assim, nessa segunda passagem agora, fosse menor que a de Haddad, né? Mas, na verdade, ele conseguiu capturar o mesmo número de votos que o candidato do PT, mais ou menos, acho que 7 ou 8 pontos cada um, né, em relação aos votos totais, né? E principalmente o que é que a gente vê também aí, onde é que está o ponto que o candidato do PT não está repetindo a performance, o desempenho do PT nas últimas eleições? Basicamente no segmento de 2 a 5 salários mínimos. Sim. É na chamada nova classe média
do que se chamava de nova classe média lulista, né? É aí que houve uma virada a favor do candidato conservador, do candidato da extrema-direita, né? Então, eu acho que é nesse foco, né, que desses segmentos, tanto no Nordeste como nas outras regiões, que a candidatura é um dos principais focos, que a candidatura do PT, que a candidatura de Haddad, que eu acho que não deve ser mais a candidatura do PT a essa altura, tem que ser a candidatura de uma frente, de um movimento mais amplo, deve focar na tentativa de reverter esse quadro. Isso remete àquela discussão que a gente fez, inclusive aqui no último domingo, durante a apuração dos votos, né? O quanto o ressentimento também nesses segmentos que haviam lucrado, vamos dizer assim, haviam visto a vida melhorar durante o ciclo lulista, né? Mas que diante da crise viram muitos desses benefícios se esfumaçarem, né? E como esse ressentimento tem sido também capitalizado pela candidatura de Bolsonaro, né, Bethânia? Pois é, eu acho duas coisas, né? Eu acho isso que o Sérgio já falou, mas eu acho que também do lado da candidatura do Fernando Haddad, as alianças possíveis estão um pouco atrasadas no sentido de que as manifestações de apoio ou são individuais e são ambíguas. Quer dizer, não há de fato em torno da candidatura do Haddad dos setores chamados progressistas e liberais e do centro para a esquerda uma manifestação clara de apoio e uma manifestação clara de apoio institucional, no sentido de que os partidos de fato estão comprometidos com essa nova etapa da eleição. Então, acho que isso é um problema, tá certo? Essa ambiguidade só favorece a candidatura do Bolsonaro, e eu acho que isso que está sendo clamado o tempo todo por uma frente ampla pela democracia, ela é urgente, né? Então, nós temos um prazo de tempo para isso, no sentido de recuperar essa primeira arrancada do segundo turno. A outra coisa que eu queria frisar também é que, primeiro, nós temos do ponto de vista da mídia corporativa, da grande mídia, uma desinformação muito grande sobre as responsabilidades das perdas de direito, tá certo? Então, desde 2016, com o golpe, nesse processo de perda de direitos, a autoria também não está sendo revelada, quem de fato é responsável por essa perda, então acaba indo também para a conta do PT, né? Como se fosse alguma coisa interrompida por aí. Fora isso, eu acho que precisamos levar em conta que justamente nesse setor onde se esperava que houvesse uma adesão mais massiva à candidatura do Fernando Haddad, há instituições, né, sobretudo instituições religiosas que lidam com essa população no cotidiano e que tem muitas possibilidades e espaços de informação institucionais, né? Não institucionais no sentido estatal, mas institucionais no sentido que são instituições que estão aí implantadas na sociedade. Então, que também aderiram a essa outra candidatura, porque é preciso compreender que muitos setores das forças religiosas são hoje forças políticas e econômicas muito poderosas e que estão atuando justamente nesses setores. O que fica evidente, né, Jackson, é que, bom, a candidatura de Bolsonaro, ela começa como uma candidatura muito de nicho, mas justamente esse ponto que Bethânia e Sérgio chamaram a atenção, a partir de um determinado momento, ela rompe com esse limite e se espalha pela sociedade, né? E penetra em todos os setores. Isso ficou muito evidente na votação do primeiro turno. Mas várias pessoas têm destacado o quanto o voto evangélico tem tido um peso nisso, né? A gente tem aqui os dados, né? Dessa mesma pesquisa do Datafolha, as intenções de voto entre os evangélicos para esse segundo turno, Bolsonaro concentra 70% das intenções de voto, dos votos válidos, né? Sempre. E 30% para Haddad, né? E a mesma coisa também entre os negros, né? Que esse número também cresceu, né? Apesar de ser o único segmento racial no qual Bolsonaro não ganha, né? Não tem a preferência do eleitor. Mas eu gostaria que você trouxesse elementos para a gente entender isso, né? Como é que essa barreira foi quebrada? Existe
um desvio, né, de pauta dentro das igrejas e nos púlpitos, né? Essa eleição, acho que, para além da linha conservadora e neopentecostal, que já é muito forte, também foi abraçada por linhas históricas. E isso é um fato inédito, né? Segmentos históricos como presbiterianos, como episcopal, a Igreja Episcopal Anglicana, né? Isso nos púlpitos, né? E os seus maiores líderes apoiando abertamente, né? Passando vídeos, fazendo orações e demonizando realmente uma ideologia. Isso foi feito não do dia para a noite, foi feito a partir do golpe, né? Houve também essa divisão dentro dos seminários teológicos, né? Então, dentro dos seminários teológicos foi refletido também isso. Muita gente, muitos professores, inclusive da Universidade Metodista de São Paulo, foram demitidos porque não concordavam com um plano conservador que foi colocado e foi implantado. E mais uma vez, isso se repete porque em 62 e 64 também houve essas expulsões na época da ditadura, pré-ditadura, muita gente, muitos evangélicos que foram delatados por seus pastores na época da ditadura, né? Então hoje, mais uma vez, evangélicos que são demitidos após anos de trabalho para uma instituição evangélica, e a gente percebe que a partir daí existe um desvio de pauta, né? Porque a pauta do cristianismo sempre foi a justiça. A pauta do cristianismo sempre foi a ajuda ao mais fraco, ao mais vulnerável. Hoje a pauta do cristianismo está sendo meramente moral, e a gente não está vendo a moralidade na fome, a gente não está vendo a moralidade na moradia, a gente não está vendo esse tipo de moralidade. A moralidade é unicamente diante das orientações sexuais das pessoas, né? Então, esse desvio de pauta, ele acaba refletindo sim nas intenções de voto por conta dessa pressão. Mas você falou dos negros. 24 milhões dos evangélicos são negros, né? Então isso responde também muito do porquê existe muita gente negra que vai votar em Bolsonaro. Porque dentro das igrejas não se discute racismo, dentro das igrejas não se discute o direito à moradia, que tem tudo a ver com o povo negro. O povo negro sempre ocupou, o governo nunca deu terra pra gente, então a gente sempre invadiu, nossos avós sempre invadiram terras. O Ibura é uma invasão total. Né? E hoje o plano de governo de Bolsonaro é criminalizar movimentos como esse, né? E movimentos que atendem famílias. E no púlpito a gente escuta a mensagem, né, sobre a defesa da família. E fica a pergunta de que família estamos falando. Se é a família que tem casa e tem plano de saúde garantido, né? E que não depende do SUS, como 70% da população negra usa o SUS. Então, assim, eu acho que os evangélicos, né, no geral, muitas vezes não sabem qual a pauta está sendo colocada, e que eles mesmos, né, no caso dos negros, evangélicos, vão sofrer com isso, né? Pois é, e você veja então que esse desvio de pauta a que você se refere, eu acho muito, muito feliz essa expressão, ele não é gratuito, né? Isso é uma ação estratégica que vem sendo implementada já há algum tempo, e que agora está apresentando os seus primeiros frutos, né? Diante disso, como é que as campanhas vão se reposicionar, na opinião de vocês? Essa é a grande questão. Eu acho bem interessante essa questão do conteúdo da pauta, porque essa eleição vem se caracterizando justamente pela recusa de discutir esse tipo de conteúdo, né? É uma eleição caracterizada por uma obsessão com a corrupção, com valores morais extremamente conservadores, né? Uma noção tradicionalista da família, né? Dos valores de valores estreitos que não se abrem para uma diversidade, e caracterizada também pelo antipetismo, né? Não se conseguiu romper com isso. E eu acho que domingo, quando os resultados do domingo foram divulgados, a gente viu o tamanho da onda conservadora que existe realmente, efetivamente, nesse país. Onda essa que me chamou atenção em particular pela sua, entre aspas, racionalidade, no sentido de que o eleitor não só votou no candidato a presidente
que capitalizou toda essa onda, né? Mesmo sendo um político veterano de 7 mandatos, né? Um homem, inclusive, que tem uma vida pessoal completamente diferente desse discurso de família, tradicionalista, né? O sujeito já se separou incontáveis vezes, termina casamento com ameaça de morte, com bate-bocas homéricos, né? Que vão quase para agressão física, né? Mas o fato é que o eleitor não só vota nesse candidato, mas o candidato a presidente consegue influenciar em cascata o voto para governador, para senador e para o legislativo. Exatamente. Então aquela ideia que os brasileiros votava para presidente e não mantinha uma coerência nos outros votos, ela cai por terra. Né? E por outro lado, a gente também tem que ver o seguinte, a gente também está pagando um preço pela estratégia decidida pelo lado progressista, não é? Sem dúvida, quando a gente olha os números, a estratégia de centrar a candidatura no PT salvou a bancada do PT. Pois é, mas talvez tenha posto em risco a eleição do candidato a presidente. A gente também tem que ter coragem de dizer isso. Exatamente. Porque talvez enfrentar esse segundo turno sem a marca do PT fosse mais fácil diante do volume de antipetismo. Agora, o que fazer agora? Eu acho que agora a candidatura tem que se ampliar o máximo possível. E aí eu compartilho com Bethânia a preocupação dela com a hesitação, com a ambiguidade, com a falta de consciência para a gravidade do momento que outros segmentos do polo democrático estão demonstrando. Eu quero crer que isso vai mudar. Pois é, eu queria primeiro dizer uma coisa. Eu acho que esse antipetismo ele também esconde por detrás o interesse das elites, né? O interesse das privatizações, o interesse da destruição total dos direitos, porque o que a direita e os candidatos de direita e as forças de direita, inclusive botando nisso as forças das grandes meios de comunicação de direita, simbolizam do PT, inclusive é muito mais além do que de fato é um radicalismo que não se sustenta na história do PT, nem na realidade, nem nas formas de governar do PT, que sempre foram alianças, sempre foi uma defesa de direitos dentro de um espectro social-democrata que não de nada ameaçava, inclusive, a reestruturação do capital, nem do setor financeiro, nem do setor industrial. Então, é uma maneira, porque o que eu queria chegar justamente é que tanto o discurso antipetista está baseado numa construção mentirosa, tá certo? Como também essa moralidade, além da moralidade já ser alguma coisa justamente sempre falsa, que esconde atrás de si um desvio de pauta, tá certo? Então, é impressionante isso, que o grande defensor da família justamente seja uma pessoa que já teve vários casamentos, não que eu seja contra que as pessoas possam casar quantas vezes quiserem, mas ele se diz contra, né? E não só uma pessoa que termina suas relações com violência, tá certo? Enquanto que o outro candidato é uma pessoa que está casado há 30 anos, tem seus filhos, suas mulheres, quer dizer, uma estabilidade. Quer dizer, os valores, inclusive, o significado das coisas, inclusive, estão aí trocado, né? Então, outra coisa que eu queria dizer é que é um desvio de pauta também em relação às mulheres, tá certo? Porque isso é uma coisa muito grave. Quer dizer, há uma irresponsabilidade, tá certo? Das instituições religiosas que fazem isso, como já colocou, mas também de outras instituições midiáticas e do próprio Estado, de defender numa pauta falsa o que representa de fato para as mulheres esse discurso do ódio, tá certo? Esse discurso baseado na violência. E vou dizer uma coisa concretamente, nesse processo eleitoral, essa violência já está crescendo e já está se fazendo com base em uma impunidade, a violência contra as mulheres. Quer dizer, nós temos tanto por parte do candidato do PSL, uma defesa do estupro, tá certo? No sentido de que há mulheres que vale a pena estuprar e outras não, tá certo? Como pessoas que se elegeram nessa mesma corrente que defendem abertamente a questão do estupro e que é uma violência radical contra as mulheres.
Então, eu acho que esse desvio de pauta, ele está em todo canto. Essa moralidade é uma moralidade para esconder, de fato, o que está em jogo, tá certo? E, de fato, do lado de cá, o que nós estamos lutando é justamente não só por uma recuperação de direitos perdidos, mas também de uma pauta de direitos que realmente coloque a população num campo da cidadania. Então, eu acho que isso é isso que nós temos que discutir. E só para terminar, eu queria dizer o seguinte: eu acho que isso é o que também está em causa nesse segundo turno. A compreensão, de fato, tá certo, do que é a defesa dos direitos, tá certo? Porque, veja... Candidatos comprovadamente que têm uma história a vida inteira de clientelismo e corrupção tem como bandeira o combate à corrupção. Então, de fato, eu não vou falar em pós-verdade, porque eu acho que o que a população compreende mesmo são os discursos mentirosos, tá certo? Os discursos enganadores. Quer dizer, é preciso, de fato, que a população compreenda o que é que está... Porque o que é mais incrível, né, Sérgio, é que é uma racionalidade baseada em fatos absolutamente... Não se sustenta nos fatos reais da vida social. Talvez isso é que é louco. A pergunta que a gente tem que fazer é: por que é que tanta gente razoável, que sem dúvida... Porque vamos partir de um suposto. Eu não posso partir do suposto. Eu não acredito que no Brasil existam 50 ou 60 milhões de fascistas. Exatamente, não existem. Exatamente. Né? Mas eu acho que a pergunta que que os setores progressistas têm que fazer é: por que é que tanta gente está votando no candidato que, sem dúvida, é fascista? Eu acho que essa pergunta a gente tem que fazer com humildade. Eu acho que uma parte da E aí? resposta vem justamente da falta de acesso à informação. Né? A comunicação é um direito humano fundamental. E no Brasil a gente tem um dos sistemas midiáticos mais oligopolizados do mundo. Por outro lado, a gente tem também uma omissão do TSE de regrar o uso do marketing digital nessa campanha, que criou um problema seríssimo, esse problema das fake news. Né? Tem coisas absurdas circulando por aí, e as pessoas não encontram fontes de comprovação ou de contestação dessas notícias falsas. Concordo contigo plenamente. Eu ia tocar nisso. O que está acontecendo no Brasil é a mesma coisa que ocorreu no Reino Unido, no caso, no referendo do Brexit. Na Colômbia, nos Estados Unidos. Na Colômbia, nos Estados Unidos e na França em menor intensidade. A democracia brasileira está sendo hackeada. Né? O fenômeno do WhatsApp, das telas privadas, que conseguem segmentar o eleitor, saber exatamente suas vulnerabilidades e chegar lá com a mensagem de ódio, de preconceito, de ativação dos sentimentos de medo. Isso está acontecendo e está se potencializando justamente com o fato de que a gente não tem uma grande imprensa pluralista que fosse capaz de fazer um contraponto. Eu acho que aquele fim de semana das mulheres é um exemplo que no futuro vai entrar nas histórias dos manuais de comunicação. Do absurdo que foi aquela cobertura. A negação. E aconteceu exatamente, a gente ficou perplexo na segunda-feira, porque aconteceu exatamente o contrário do que se esperava. Exatamente. Hoje a gente já começa a entender por quê, né? Sim. Houve uma montagem, um exército nos meios virtuais que produzia uma manifestação de mulheres alucinada, completamente distinta do que acontecia. Como a grande mídia também não noticiou o que aconteceu realmente no sábado, os segmentos evangélicos, inclusive das mulheres evangélicas, foram vítimas desse processo. Na segunda-feira, pela primeira vez, a gente teve um aumento da rejeição de Haddad muito grande, 6 ou 7 pontos, e uma adesão das mulheres nos segmentos mais pobres à candidatura da extrema-direita. Então eu concordo com você plenamente, Eduarda. Agora, eu acho que isso não esgota. Pois é, eu acho que tem uma outra questão também aí que ajuda a entender isso, que é o fato de que a mídia corporativa, assim como essa elite que se recusa a assumir uma postura verdadeiramente democrática e que tem se omitido diante de tudo, da gravidade do que está acontecendo no Brasil, tem, de certa maneira, naturalizado essa candidatura.
tem colocado essa candidatura como se ela fosse o outro lado da moeda em relação ao PT. Esse processo de demonização do PT, que a gente vê na imprensa desde muito tempo atrás, especialmente a partir do Mensalão, em 2006, tem agora, como a sua contraface, um tratamento que é dado a essa candidatura como se fosse uma candidatura normal, como se fosse uma candidatura entre outras. Quer dizer, o candidato é tratado como polêmico candidato. Como assim que polêmico candidato? Agora, eu queria ouvir você, Jacques, em relação a essa estratégia de guerra relâmpago pelas redes sociais entre o segmento evangélico. Como é que vocês têm apreciado isso? E em que medida também a esquerda evangélica está habilitada a fazer uma contraofensiva? Isso já está sendo feito, muitas reuniões pelo país, inclusive, de vários evangélicos. E toda essa mentira, né, toda essa fake news, pra gente que é evangélico, tem um outro peso, um peso muito maior, no sentido de valores mesmo, e a gente entra em crise, né? Então, eu vi de um pastor que todo esse discurso evangélico estão gerando pessoas escandalizadas com os cristãos e jovens cristãos em crise. Os jovens cristãos, em sua maioria, estão em crise. Muitos, pelo antipetismo, não sabem em quem votar, e muitos, desde criança, ouvindo os valores cristãos, não entendem do porquê essa assimilação institucional, muitas vezes, a opção pelo Jair Bolsonaro. Então, essa pessoa entra em crise, porque ela não sabe em quem votar. E eu sou um pouco mais otimista, então eu acho que existe muita gente que votou em Bolsonaro que não sabe da verdade. Não sabe da verdade, não tem todas as informações. Votou porque muita gente no meio, se o pastor vai dizer que vai votar, se o amigo do lado vai dizer que vai votar, então por que eu não vou votar? Então votou no por que não, né? Se todo mundo está votando, então por que não? A lista é grande, né? O nosso é grande, então o nosso trabalho, né, nesse segundo turno, o que vai ser decisivo é esclarecer tudo isso. É colocar realmente o que está em jogo no país. Mas você acha que pelas pautas trabalhistas, de moradia, do direito das populações mais vulneráveis? Ou você acha que, enfrentando o debate também da moralidade, do conservadorismo dos costumes? Eu acho que a gente tem que, pessoalmente, acho que a gente tem que manter o marco da justiça e mostrar o quanto isso é importante na Bíblia, né, pra gente que é evangélico, e também o quanto é importante para a sociedade isso, né? Ele como um cidadão, né, muitas vezes usuário de um sistema público, muitas vezes tem um filho numa universidade pública, né? Ou depende desses serviços, ou se não tem a carteira assinada, né? Tem direitos. Então, e a Bíblia, ela vai trazer sim direitos para as pessoas e vai humanizar as relações entre as pessoas. A gente pode passar isso em diversas passagens bíblicas, também vai ter isso. Mas essa apostasia, né, teologicamente falando, eles apostataram. Acredito que a igreja evangélica apostatou. A igreja evangélica hoje, ela tá negando a sua fé em Cristo. É isso que significa essa palavra? Isso. Apostatou. Ela tá negando. Nesse momento, a gente, a partir dessa reflexão de apostasia, a gente tem que fazer essa contranarrativa de começar a falar a verdade para essas pessoas, né? Indo de encontro a elas, né? Isso está sendo feito, muita gente está indo às igrejas, panfletando, conversando, né? Pessoalmente, já consegui convencer algumas pessoas. Eu acho assim que o mais importante é justamente unir a pauta não em torno de um partido, até porque o antipetismo, ele realmente é forte e a gente tem críticas ao governo petista, né? A gente também não pode. Porém, isso não é desculpa, né, pra gente votar em pessoas como Jair Bolsonaro, que teve uma construção pelo ódio, né? O PT, por mais críticas que a gente tenha, ele sempre respeitou o rito democrático. Quando foi dito para ele sair, mesmo a gente dizendo que era golpe, mesmo, ele saiu. Isso, exatamente. Lula, mesmo quando foi condenado, mesmo dizendo que não tinha provas, ele foi preso. Então o PT, ele tem a sua construção histórica dentro da democracia. O PT, ele nunca teve um discurso fascista. 16 anos, 14 anos de PT, na verdade, e a gente nunca viu o Brasil chegar perto de uma ditadura, né? E faltou pelas regras do jogo. E é bom colocar Exatamente. isso porque estão com medo do Brasil virar uma Venezuela. Gente,
A gente não depende de petróleo, né? A gente é um país que é autossuficiente em muitas coisas, em produção alimentar e indústria. Então, assim, a gente não depende de petróleo e as opções... E o Brasil e o PT não é a Venezuela o PT... E a gente tá querendo montar, né, um cenário de extremo, né? Dizendo que o PT é extrema esquerda e que Bolsonaro é extrema direita, mas o PT não é extrema esquerda. Pois é. Quem é de esquerda sabe que o PT não é de extrema esquerda. E o mais absurdo, né, Jackson, é que é uma grande paranoia coletiva, porque, na verdade, como você bem lembrou, são 14 anos. Essa é uma coisa que já foi experimentada, né? Não é uma questão de... Eu lembro do pânico que o PT representava na eleição de 89, né, contra Collor, e as pessoas diziam, você vai ser obrigada a dividir o seu quarto com os sem teto, né? Mas, assim, diziam esse tipo de coisa. É uma mentira tão absurda quanto essas que estão dizendo agora, pois né? É, mas é uma mentira repetida cotidianamente. Exatamente. E por meios de comunicação muito poderosos. Porque, por exemplo, essa questão da normalização. Desde 2016 que se tenta normalizar todas as rupturas democráticas que estamos vivendo desde aí, né? Porque o golpe foi em 16, mas ele se desdobra em vários outros golpes. E se tenta normalizar o tempo todo. Agora, justamente, está querendo transformar uma disputa, que de um lado é uma disputa, de um lado está a democracia e do outro lado está a barbárie, como uma disputa na qual... O que está em jogo são 2 projetos de democracia, quando, na verdade, não está em jogo 2 projetos de democracia. Está em jogo um projeto de democracia com direitos sociais. Eu acho que a gente tem que insistir no que o Jacques está dizendo. E, do outro lado, uma barbárie absolutamente, inclusive, conveniente a esse contexto neoliberal. Tá certo? Que é do individualismo extremo, do que eu tudo posso, tá certo? Eu que resolvo o meu problema, eu que faço, eu que aconteço. Tá certo? E eu acho que os meios de enriquecer, os meios de resolver meus problemas. E eu queria também falar diretamente uma coisa para as mulheres, tá certo? Eu acho que o que as mulheres têm que se dar conta, tá certo? É examinando a sua própria vida cotidiana. Na hora que os direitos sociais são destruídos, as mulheres aumentam sua carga de trabalho, tá certo? As mulheres sofrem muito mais. Na hora que a violência contra as mulheres se torna uma normalidade da sociedade, aumenta muito mais os crimes, a interdição das mulheres no espaço público, na vida do dia a dia. Então, eu acho que nós, as mulheres, né, temos que somos 52% da população votante, temos que ter consciência do que representa nesse momento esses 2 projetos, né? Não só na vida da sociedade no geral, do sistema político, mas na vida cotidiana, já que são as mulheres que, de fato, dão conta da reprodução e da manutenção da vida cotidiana. Quer dizer, eu tenho dito, as eleições não vão nos trazer o céu, tá certo? Porque para construir o céu vai ser um longo trabalho que tem que começar agora. Mas, dependendo do resultado, pode nos trazer o inferno. É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no país que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Programa Fora da Curva, análise crítica de assuntos do interesse público. 11h33. Neste mês de outubro acontece mais uma edição do Festival Sonora Olinda, o evento que fortalece a mulher na cultura. Entre os dias 15 e 20 de outubro, a cidade de Olinda vira palco de shows, oficinas, debates e rodas de diálogo com as mulheres que trabalham do artesanato à técnica. Nos siga nas redes sociais para se programar para o festival. @Sonora Olinda, porque a cultura também é delas. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Nove horas, Geraldo Maia. Havia amor, que a vida ave, a vida arde e a manita.
quero apenas estar no seu pensamento. Às 10, Ângela Maria. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Par la peur de te perdre, E às 11 horas, Charles Aznavour. par ce monde insensé qui grouille dans ma tête. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Programa Sexta Frequência. A nova temporada do Sexta Frequência já vai começar. Então, a partir do dia 28 de setembro, sintonize na Rádio Universitária 99.9 FM. A gente vai descobrir que a música pernambucana não acaba só em forró. Sexta Frequência, toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Já respondeu à pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, da UFPE? A pesquisa é uma iniciativa da Diretoria LGBT da UFPE e está disponível através da plataforma Siga. É importante que todos e todas que fazem parte da comunidade acadêmica respondam, seja docente, estudante ou faça parte do corpo técnico da universidade, heterossexual ou LGBTI+. O sigilo é garantido e a sua resposta nos ajudará a construir políticas de segurança, saúde e inclusão cada vez mais efetivas dentro da universidade. Pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, na UFPE, uma iniciativa da Diretoria LGBT da UFPE. No sábado à noite, você cuida de viver bem a vida e deixa a trilha sonora por nossa conta. Disque Jockey, a partir das 8 da noite, no sábado da Universitária. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Então, Betânia, você terminou o primeiro bloco dizendo que a gente está muito longe do céu, que o céu é uma construção difícil, mas que, ao contrário, a gente pode entrar no inferno muito rápido. Parece que esse inferno não está se antecipando ao próprio resultado do segundo turno. Já foram registrados pela própria mídia corporativa dezenas de agressões físicas feitas por apoiadores de Bolsonaro aos opositores do candidato. E a gente não precisa ir longe. Domingo passado, uma mulher foi agredida por 2 homens em um bar no Arruda, porque usava botões e adesivos da campanha Ele Não. A apresentadora do Fora da Curva na segunda-feira, a professora Adriana Santana, presenciou na estrada de Aldeia um apoiador de Bolsonaro com uma arma obrigando 2 jovens negros a se deitar no chão, até que a dona da casa onde ocorreu a violência aparecesse para garantir que eles prestavam serviços para ela. A própria Adriana, por testemunhar a agressão e ameaçar chamar a polícia, teve a arma apontada para ela e teve que deixar o local. Entre tanta violência política, o caso mais chocante foi o assassinato com 12 facadas no dia da eleição do mestre de capoeira baiano, Moa do Catendê, por um apoiador de Bolsonaro que confessou a motivação política do crime. O caso mais recente, com repercussão, ocorreu em Porto Alegre, com uma moça de 19 anos que não foi identificada por questões de segurança e que denunciou à polícia uma agressão que sofreu de 3 rapazes apoiadores de Bolsonaro. Ela afirmou que eles desenharam com canivete na pele dela uma suástica, que é um símbolo nazista. Em relação aos casos de violência, Bolsonaro deu a seguinte declaração, abre aspas, quem levou a facada fui eu, pô. O cara lá tem uma camisa minha e comete um excesso, o que é que eu tenho a ver com isso? Fecha aspas. E aí, Betânia, o que é que ele tem a ver com isso? Pois é. Eu acho que, inclusive, nós temos que considerar tanto o que é o processo da campanha agora, né? Como também o que é a síntese de tudo que vinha sendo defendido e por que esse candidato se viabilizou, né? O que é que tem a ver com isso? Tem a ver com isso que se viabilizou justamente por representar, tá certo? Essa violência cotidiana como uma forma de normalização do social, tá certo? Isso está aí nos vídeos, isso aí é uma coisa comprovada. A violência contra os negros, a subestimação da população negra. Aliás, não é nenhuma subestimação,
depreciação, uma negação da população negra como sujeito, como cidadania, né? Das mulheres, né? Um incentivo profundo a desigualdade das mulheres e a violência contra as mulheres como algo normal, tá certo? Uma homofobia absolutamente produtora alimenta no cotidiano uma violência que já é muito grande. Então, mexe justamente com as entranhas do que nós temos de mais profundo enquanto preconceito, enquanto discriminação, como desigualdade, que justamente o que eu acho é que nós vínhamos num processo de democracia frágil, mas o que é importante é que a gente pense que os processos de democracia política, eles têm que estar sendo estruturados num processo de democracia social, justamente. E o que nós estamos vendo é que há um projeto político, tá certo? Que está usando justamente o autoritarismo social, o fascismo social como uma forma de sustentação do poder político. Então, uma candidatura que tem essa metodologia tem tudo a ver com tudo que acontece como violência no cotidiano. E eu só queria também dizer uma coisa. É tão grave, que se nós acompanharmos a mídia internacional, tá certo? Inclusive dos países do norte, que tiveram experiências muito trágicas de fascismo e de nazismo, o pavor com o que está acontecendo no Brasil. Exatamente. Tá certo? As advertências feitas, né? De quem viveu, inclusive, historicamente, momentos muito trágicos. Então, de veículos de comunicação absolutamente tradicionais, conservadores, do mainstream, não são? É a The Economist, é o Financial Times, o Le Figaro francês, né? Que a população compreenda isso. Quer dizer, nós não estamos... E o Brasil, ele tem uma importância muito grande na América Latina e no mundo, mas é sobretudo nós aqui no Brasil, tá certo? A nossa vida cotidiana, a nossa possibilidade de ter direitos, a nossa possibilidade de ter uma casa, a nossa possibilidade das mulheres poderem viver com tranquilidade, tomar um ônibus, viver dentro das suas casas com tranquilidade, da população negra terem garantido seus direitos de cidadão, de sujeito, né? Os processos dos quilombolas, por exemplo, que é uma coisa absolutamente fundamental, já foi inclusive ridicularizado. Sim. Né? Então, eu acho que nós estamos lidando com uma possibilidade trágica. E isso a população precisa compreender. Não só as mulheres, né, Jackson, mas também a população negra, né? Assim, os jovens negros estão sendo exterminados na periferia antes mesmo que esse sujeito possa assumir a presidência, né? A gente trata até como esse processo como minoria, né? Mas quando a gente vai juntar os números, a gente é maioria, né? Exatamente. Tanto os negros quanto as mulheres nesse processo todo. Mas mesmo sendo maioria, a democracia, ela não é a ditadura da maioria, né? Mas é a garantia de direitos dentro de uma diversidade, né? Que a gente tem dentro do país. E esse programa de Bolsonaro é um programa que ele esquece toda a história do país, né? Esquece a luta dos povos indígenas, dos povos quilombolas, do povo negro e da luta das mulheres e dos trabalhadores, e coloca em risco todos esses direitos, todos esses avanços que a gente conseguiu, né? Tanto na demarcação de terras, quanto também na segurança da luta, né? Porque no projeto, que está escrito no projeto dele, mais uma vez indo para o projeto dele, é a criminalização dessas lutas. Exatamente. Essas pessoas serão presas, né? Essas pessoas serão mortas, e as mortes delas hoje já justificadas, apesar de ter na legislação algo que teoricamente era para defendê-las, não é feito. Imagina quando isso for colocado como um projeto de governo. Agora, eu tenho uma dúvida. A partir da sua própria experiência, né? Sim. Ele é percebido como racista nesse meio? Então, Ou ele é percebido como racista, mas isso é jogado no segundo plano? A própria discussão sobre o racismo, né? O Brasil começou há pouco tempo a falar, assim, não que o movimento negro começou a falar sobre racismo há pouco tempo, mas os espaços institucionais, né, a legitimação, tudo isso, até porque a gente está na década que pela ONU, que é para falar sobre isso, então no mundo inteiro está se falando sobre isso, está tendo mais investimentos em relação ao tema,
Então a gente está numa década muito importante no Brasil em relação a isso. Porém, ainda falta muito. Existe muita gente que é negra e que nunca debateu sobre o tema, que sofre racismo e que diz que nunca sofreu. Exatamente. Então, assim, é porque não entende essa estrutura, né? Então, a gente está nesse processo de trabalho comunitário, né, dentro das comunidades no Brasil, para explicar o que é essa estrutura e o que é essa lógica chamada racismo, para a gente explicar do porquê Bolsonaro é racista, né? E que racismo não é uma pauta moral. Racismo é uma pauta estrutural, mas que sim atinge a moralidade, sim, né? E quando ele diz que as demarcações, né, dos quilombolas vão estar comprometidas, ele está sendo racista. Claro. Quando ele diz que, por exemplo, a criminalização do direito à moradia vai existir, ele está sendo racista, porque quem luta historicamente por isso são os negros. Quando ele ataca o SUS também. Quando ele ataca o SUS também. Então a gente tem que entender racismo de uma forma estrutural, né? E que passa por isso, né? Então a população negra ela tem que entender que esse projeto que está colocado é um projeto que vai arriscar a existência dessa pessoa. O acesso à saúde, o acesso à moradia, o acesso à terra. Então, assim, se é um povo que não tem garantia de direitos nem trabalhistas, né, no sentido de não ter uma carteira assinada, de não ter garantia para levar algo para dentro de casa, se tiver casa, porque eles vai estar criminalizando essa luta. Então, assim, se você não tem casa, se você não tem trabalho, se você não tem acesso à saúde, você é um ser humano, né? Então, assim, esse processo é um processo de luta por humanização, né? Humanização do outro, né? Então, assim, a luta do povo negro é simplesmente para ser sujeito de direito num Estado democrático de direito. Se é que existe ainda no Brasil isso, né? Bom, Débora Aleluia tem pergunta e comentário de ouvinte. Olá, pessoal. Queria agradecer aos nossos ouvintes fora da curva que estão interagindo muito nas redes sociais. A gente tem duas perguntas agora. Uma é de Andréa Santos, perguntando sobre a corrupção, falando nessa questão de que é uma pauta que estão batendo muito, que o PT é corrupto. E a gente queria falar um pouco sobre isso. E a outra pergunta é de Manina Guiar, que tem perguntado como é que vocês têm visto a falta de posicionamento da Arquidiocese de Olinda e de Recife. Sérgio, em relação à corrupção, como é que você vê o peso que ela está tendo nessa cruzada antipetista? Eu estava ouvindo vocês falar, eu estava pensando um pouco, ainda vou te responder, Maria Eduarda, mas antes eu queria voltar só um pouquinho para a coisa da violência, porque eu estou muito impressionado com o silêncio das instituições responsáveis por manter o mínimo de ordem, de tolerância, de coexistência pacífica no país. Não há um pronunciamento do Ministério da Justiça, não há um pronunciamento do Ministério Público, não há pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral, do Judiciário. E isso me lembra, meio tragicamente, a carta branca que foi dada a Eduardo Cunha durante dezembro e abril, né? De dezembro de 2015 e abril de 2016. Todos nós sabíamos quem era Eduardo Cunha. Exatamente. Mas a ele foi dada a carta branca para cumprir aquela missão, né? E a impressão que dá é que num plano muito mais terrível, isso está um pouco se repetindo agora. Para conseguir entregar o poder finalmente a alguém que não é do demonizado PT, uma demonização alucinatória do PT, né? Vale quase tudo, está sendo dada uma carta branca para se praticar, né, qualquer coisa. Mas voltando ao ponto, que na verdade tem uma relação, né, Sérgio? Porque são essas mesmas instituições que contribuíram também para construir a imagem do PT como sendo um partido especialmente corrupto, né? Que desviaram, inclusive, do debate público o questionamento sobre o sistema político brasileiro que passa por essa relação promíscua. Sabe o que eu estou mais preocupado, Maridada e companheiros aqui da mesa, é que eu tenho a impressão que o processo está saindo do controle de todo mundo. Porque vamos pegar essa comparação de Eduardo Cunha com essas violências agora. A gente sabia que o sistema, entendido aí como judiciário, Ministério Público, esses setores da grande mídia, eles tinham condições de parar Eduardo Cunha quando eles quisessem. Havia um processo no Supremo Tribunal Federal, era só uma questão de pô-lo em pauta e tirar Eduardo Cunha do mandato, da presidência da Câmara, depois jogar ele para Curitiba. Isso foi feito, né? Então, era uma brincadeira, era um pacto com o demônio sob algum controle, em que você ainda conseguia parar o monstro depois que o monstro cumprisse o que ele queria. Agora,
com o fracasso, a gente viu claramente que as forças do establishment apostaram o tempo todo no tal candidato do centro, né? Então foi a exaustão, se colocou essa narrativa que havia dois extremos e que era preciso construir um candidato do centro. Quando o candidato do centro não decolou, se inventou uma outra narrativa para equalizar os dois polos, que já estava embutida no discurso do centro, aliás, previamente, de que os dois polos eram igualmente radicais. Só que agora o que se vê claramente uma adesão a Bolsonaro. E aí eu desconfio que no coração das próprias instituições do establishment, que estão por trás um pouco desse movimento, já começa a haver uma inquietação. Porque é preciso se dizer, ninguém vai controlar esse governo se ele for eleito, porque esse governo está sendo muito claro, esse pessoal não está escondendo nada, eles não têm compromisso com as regras do jogo democrático. Mas vamos falar da corrupção, né, que foi a pergunta. Eu acho que o PT tem um dever de fazer uma autocrítica, sim, para dizer a minha opinião sincera. Agora, é preciso dizer o seguinte, a corrupção da qual o PT é acusado não é uma característica peculiar ao PT. O que a Lava Jato descobriu, e isso é verdade, é que o financiamento da política brasileira em todo o sistema partidário se fazia de uma maneira promíscua, se fazia estabelecendo uma relação não republicana entre setores empresariais e o sistema partidário. Isso vale para o PT, mas vale para o PSDB, vale para o PMDB e vale para os partidos que estão na coligação que apoiam o candidato que está liderando as pesquisas. Exatamente. Esse é um problema a ser combatido no plano da legislação, na mudança de regras, que democratize a política, que mude a imbricação entre poder econômico, concentração de riqueza e acesso aos mandatos eletivos, aos postos de poder. A crítica que a gente pode fazer ao PT é que o PT, ao ser eleito, não enfrentou esse problema, não topou fazer a reforma do financiamento da política, que eu acho que é um ponto de agenda que tem que estar na pauta de qualquer candidatura, qualquer movimento progressista daqui para frente, né? Mas a corrupção não é uma característica peculiar só ao PT. Pois é, além disso, né, a gente já está quase chegando próximo do nosso limite de tempo, mas além disso, eu acho que tem um ponto que a gente precisa tocar também em relação à corrupção. Bom, acho que todo mundo está de acordo que é um tema importantíssimo, né? Fundamental. É uma questão importante, não é uma questão menor. Mas ela tem sido usada como cortina de fumaça para evitar o debate sobre as propostas. Um dos sintomas fundamentais a esse respeito é a recusa do candidato Bolsonaro de participar dos debates, né? Onde essas propostas poderiam ser efetivamente confrontadas. Como é que vocês veem isso? E já agradecendo a vocês a presença aqui no debate de hoje. Olha, eu acho que a ausência do debate mostra a incapacidade política e de compreensão do país e de proposta política justamente desse candidato. Não vai porque não tem o que dizer e revelaria justamente que tudo que está, a montagem que está sendo feita, né? Eu queria também, para terminar, dizer o seguinte, olha, sobretudo para as mulheres, né? Porque eu sou uma pessoa do movimento de mulheres, sou muito engajada e eu acho que nós mulheres temos uma enorme responsabilidade nessa eleição, né? Porque o que está em jogo é justamente a questão da violência contra as mulheres, são os direitos sociais das mulheres, é a nossa capacidade de assegurar uma vida melhor para todas nós. Mas eu queria dizer o seguinte, não existe neutralidade também. Tá certo? As pessoas também estão dizendo, não voto em um, não voto em outro. Quando você não vota em um, não vota em outro, você está favorecendo alguma coisa. Quer dizer, é preciso a gente tomar posição, tá certo? A nossa responsabilidade como cidadão, nos exige agora uma tomada de posição, né? Ou a gente defende um processo democrático que possa, de fato, sustentar uma democratização da sociedade, uma democratização da política, uma reforma política para dias melhores. Ou a gente vai votar num projeto de aprofundamento das desigualdades, de aumento da violência, tá certo? E é o que eu digo, estamos entre a democracia e a barbárie, e a gente não tem como não se posicionar nesse momento. Então, queria conclamar, sobretudo, as mulheres, né? Porque sou parte dessa categoria, sou parte desse movimento, que nós temos uma responsabilidade profunda nesse momento político do Brasil. Você também concorda, Jackson, a omissão nesse momento é imperdoável? Sim. Né? A gente não está em tempos
que nos dão esse privilégio de ser neutro, né? De votar branco ou nulo ou se abster. Eu acho que vidas estão em risco, né? A existência de pessoas estão em risco. Esses mais de 50 casos provam e reaprovam isso. Então, assim, se você for neutro, infelizmente você está sendo complacente com tudo que está acontecendo. Então, é só para finalizar mesmo, eu acho que a ala evangélica, né, e os indecisos evangélicos, as pessoas que votaram só porque outras pessoas ou os líderes apoiaram, repense tudo isso, repense como cidadão e repense também como uma pessoa de fé, como evangélico, né? Se realmente o nosso discurso é bandido bom, é bandido morto, porque dizer isso é dizer que preto bom é preto morto, e dizer isso é dizer que vidas são descartáveis, e a gente não acredita nisso. A gente acredita que a vida é algo sagrado, que pessoas são sagradas e que a nossa fé ela veio para servir a sociedade, né? Então, todo mundo que for evangélico, que esteja escutando, né, reflita sobre isso, né? Reflita sobre nossos valores, sobre o que está sendo colocado e sobre também a realidade, né, de cada pessoa, sobre os seus direitos que vão ser tirados, sobre os seus programas sociais, e que vocês de alguma forma são usuários ou dependentes. Então, sobre a realidade do outro, que de alguém que você conhece, eu acho que é hora de olhar para o outro e parar de olhar para a gente. Sérgio, você, um último comentário. Eu acho que tem uma coisa assim até prosaica, que eu acho que o eleitor deve estar, o eleitor aí, o homem, a mulher, os vários segmentos, qualquer cidadão brasileiro, né? Você votaria arriscando o teu futuro direito ao próprio voto? Porque no fundo é isso, claro, que está em jogo. Isso é excelente. Numa democracia, tu tem uma garantia que se tu votar em alguém que não cumpre as promessas, 2 ou 4 anos depois você tem o direito de ir lá e mudar de posição e tentar colocar outra alternativa. O que você está correndo risco, eleitor, nessa eleição agora, é de perder o teu direito ao voto. A tua capacidade de daqui a 2 ou 4 anos voltar às urnas para exprimir tua opinião. Então eu te pergunto, vale a pena, é razoável, é alguma coisa que alguém ponderado faria, votar em quem pode te retirar o direito ao voto? Bom, a gente só quer dizer a nossa ouvinte, Manina Guiar, que as perguntas dela serão respondidas através de vídeo, né? Porque o nosso tempo aqui, infelizmente, está se encerrando. Eu fico por aqui. Antes de encerrar, eu lembro que o programa de hoje será reprisado logo mais às 9 da noite e amanhã, feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Para ficar por dentro do que vai ser tratado no Fora da Curva na próxima semana, é só acompanhar as nossas redes sociais. Por lá, continuamos também divulgando informações sobre o tema de hoje e muitas outras que você não encontra por aí. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, no apoio Guilherme Falcão, Alice Mesquita, Débora Aleluia e Vanessa Moura, que também ficaram nas redes sociais. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. Esta foi a edição do dia 11 de outubro de 2018. Muito obrigada aos nossos convidados e muito obrigada por sua audiência também. Até a próxima. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.